Fala pessoal, beleza? Eu sou o Pedro e bem-vindos ao canal Fisiologia Simpática. Hoje eu vou falar sobre os termos homeostase e estado estável. Qual a diferença entre esses dois termos? Para isso eu estou utilizando o livro Fisiologia do Exercício, de Powers e Hurley, 2014. Bem, esses termos são muito utilizados como sinônimos, mas na verdade eles têm diferenças. Então vamos lá à definição de homeostase. Homeostase é a manutenção de um ambiente interno relativamente constante. Esse termo é aplicado durante o repouso de um organismo, no caso. Estado estável, ou steady state em inglês. Nível estável e imutável de alguma variável fisiológica. Aqui faltou um ponto aqui. Esse termo é aplicado em situações de exercício físico. Então, a primeira diferença é o seguinte. A homeostase é um termo aplicado durante o repouso. Já o estado estável, o steady state, durante o exercício físico. Aqui é a primeira diferença. A princípio, esses dois termos, eles significam busca do equilíbrio, porém em situações diferentes, repouso e exercício, tá? Esse ambiente interno aqui representa a parte interna do seu corpo, entendeu? Os líquidos que envolvem nossas células e as demais regiões do nosso corpo, da parte interna do corpo. Então vamos lá. Para entender esses dois termos, eu estou utilizando aqui o gráfico de frequência cardíaca por tempo e VO2 por tempo, para vocês entenderem. Aqui no de VO2 primeiro. VO2, para quem não sabe, significa captação de oxigênio, que é dado em litros por minuto. Tá? Então vamos aqui. O primeiro gráfico representa o indivíduo respirando em repouso, durante uma situação de repouso. Só que em determinado momento, esse indivíduo recebe um susto. Alguém dá um susto nele. Ele toma um susto e ocorre uma pequena variação aqui. Aí depois desse susto, o gráfico tende a normalizar de novo e mantém essa tendência aqui. Então, essa manutenção, essa retomada ao repouso é chamada de homeostase. O indivíduo estava em repouso, né? Tomou um susto, e aí a captação de oxigênio dele oscilou por causa que ele ficou ofegante, mas depois acalmou e retomou a linearidade. Então aqui é um caso de homeostase, beleza? Agora um caso de estado estável no VO2. Então vamos lá. Aqui, nessa porção aqui, o indivíduo está em repouso. Aí, nos primeiros 10 minutos, ele inicia o exercício físico. E aqui, ó, essa parte que está subindo aqui representa a captação de oxigênio constante dele até chegar em um equilíbrio durante o exercício físico. Esse equilíbrio aqui significa que o indivíduo ele estava ofegante durante o exercício e depois se acostumou ao exercício e continuou praticando e manteve uma respiração constante durante um determinado exercício físico. Pode ser uma corrida ou uma caminhada. Depois, ao final do exercício físico, a ventilação ela tende a descer e voltar aos estados basais, que é essa parte aqui, ó. Estado basal de novo, igualzinho antes dos 10 minutos de exercício. Agora, essa parte aqui, que o indivíduo se equilibra durante o exercício físico, é chamado de estado estável. Então, é quando o indivíduo se equilibra perante algum estresse, tá bom? Então, isso aqui é o estado estável, porque teve o exercício físico. Beleza? Então, gente, agora quanto à frequência cardíaca. Então, é a mesma ideia do VO2 aqui. Vamos na primeira parte aqui, desse gráfico aqui. Ó. Então, o indivíduo está em repouso, né? A frequência cardíaca dele está basal, então, digamos, 70 batimentos por minuto. E, de repente, ele toma um susto. Ou a frequência cardíaca dele oscila por algum outro evento, e aí tem essa leve alteração aqui.
Mas após o susto, a frequência cardíaca tende a voltar para os valores basais. Então isso daqui é uma condição de homeostase, que o indivíduo estava em repouso. Agora, o indivíduo durante o exercício físico, aqui nessa parte aqui agora. Então, nesse primeiro instante aqui, o indivíduo está em repouso ainda, certo? Mas agora ele vai iniciar o exercício físico. Aí o que acontece? À medida que o exercício físico vai aumentando, a frequência cardíaca dele vai elevando, mas chega um ponto que ela se equilibra, principalmente se for um exercício moderado constante, um exercício constante que mantém a mesma intensidade. Tá? Aqui também é a mesma coisa, mantém a mesma intensidade. Então, a frequência cardíaca dele tende a se manter em um determinado valor. Após o exercício físico, a frequência cardíaca vai abaixando aos poucos e retoma ao estado inicial. Beleza? Essa é a diferença, então, de homeostase e estado estável. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários, deixe seu like e é isso aí. Obrigado, tá? Se inscreva no canal também.